pessoal do Treino em Foco, tudo bem? Série Treino em Foco Responde. E hoje nós temos uma pergunta referente à questão nutricional e de suplementação. E para nos ajudar nessa resposta, ou na verdade para nos dar essa resposta, nós trouxemos hoje a professora Ana Cláudia para nos ajudar, já que é a especialidade dela, junto ao exercício físico, as questões de nutrição e suplementação. E aí, Ana, qual é a pergunta para a série Treino em Foco Responde hoje? Bom, a pergunta é quantas gramas de proteína o organismo absorve no máximo por refeição? Aqui no caso o leitor tem a ideia de que ouviu falar que é em torno de 30 gramas por refeição que o organismo absorve. E a pergunta dele é para ver se isso é realmente verdadeiro ou não, verdadeiro né? ou não. Se é uma verdade ou uma inverdade. Só para nós registrarmos, foi no canal do YouTube e está registrado como Importa Guia. A gente não sabe se é Guilherme, alguma coisa assim, quem é o nosso seguidor ali que fez a pergunta. De qualquer forma, nós estamos tratando como Importa Guia, que é como ele se apresentou, né, no canal do YouTube. Bom, tentando responder então, ou tirando um pouco essa dúvida, talvez gerando um pouco mais de dúvida, né? Porque nós não temos na literatura muito claro se cada refeição eu consigo um limite máximo de 20, de 30, 40 ou 50 gramas de proteína. Nós sabemos que cada vez que nós sobrecarregamos o organismo com uma refeição com um nível maior de proteína, a gente sabe que alguns órgãos internos que fazem essa desnaturação da proteína, que vai metabolizar essa proteína, também existe os elementos que vão ser excretados pelo organismo. Então a ureia, a amônia entre elas. Então nós temos que cuidar do sistema nervoso central, nós temos que cuidar também, o retorno pode ter isso para o rim, porque vai ser eliminado pela urina. Isso então, por refeição, Ana, ou proteína dia, né? Por refeição. Primeira pergunta é sobrecarga da refeição, né? Então, quanto maior a refeição, eu sei que eu estou dando um aporte maior para alguns órgãos do meu organismo. Pode entrar todo o sistema digestivo, depois o sistema aporte que entra fígado e depois, claro, o sistema que vai excretar, né, eliminar a ureia e a amônia, que pode Mas ser se tem algo bem embasado na literatura dizendo que a capacidade máxima de absorção por refeição é no limite ou no limiar de 30 gramas, ou isso não existe na literatura, assim, algo bem pontual, como ponto de corte estabelecido? Não posso dizer que não exista, né, João? Primeiro eu vou dizer que eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que hoje 30 é um número X que deve ser o ideal. Mas se tem uma referência por dia, né? Isso por a gente dia, pode sim. passar para ele, né? Isso nós temos até no último artigo que foi colocado, na opinião qualificada, nós havíamos comentado em torno de 1,4 a 1,5, que a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva coloca como recomendação ideal. 1,4, 1,5 gramas por quilograma de peso corporal. Exatamente. Então, dia, se né? eu tenho aí 100 quilos, eu vou fazer, né, vezes 1,4, 1,5, se o meu exercício for muito intenso. Para uma situação de um treinamento bem avançado, onde a pessoa tem realmente uma necessidade de ingestão proteica limite, né? Vamos dizer assim, bem alto. Se eu não tenho treino tão intenso, então eu vou baixar esse limite, vou calcular 1,2. Porque o que é o mínimo? Vamos lá, o que é o mínimo de proteína? É em torno de 1 grama, algumas literaturas até colocam 0,8, mas em média 1 grama por quilograma de peso corporal. Esse é o mínimo. Eu sei que isso, para eu viver, eu preciso manter toda a síntese proteica do meu organismo, trocando, renovando essas proteínas. Mas vamos raciocinar que o leitor aí, o nosso seguidor no canal, ele faça um treino pesado. Então, vamos fazer referência para ele para uma situação de 1,5, 1,4 gramas por então nós temos que saber o peso dele, nós vamos multiplicar isso e nós teremos um nível máximo de proteínas para ele ingerir durante o dia. Vamos fracionar isso em 5, 6 refeições, dependendo de quantas refeições ele vai fazer durante o dia, e aí eu sei que o meu organismo está assimilando 20, 25 gramas por refeição. É o máximo, não sabemos se é o máximo. Eu acho que o organismo até possui capacidade para mais, mas eu sei que esse mais pode trazer um ônus para mim. E talvez não um benefício produtivo, já que o limite da literatura é colocado 1,4, 1,5 gramas por quilograma do peso corporal dia, né? Como valor limite para alguém que faz um treinamento bem exaustivo e necessário, uma suplementação pesada. Sim, importante isso que você falou, porque aí nós temos estudos mostrando e apontando que um suplemento, uma refeição hiperproteica, ela não acarreta
um aumento maior na massa muscular. Isso está nos indicando que o organismo ele tem um limite de uso dessa síntese proteica, dessa proteína ingerida. Se eu não usei, eu vou ou excretá-la de uma certa forma, aí, que pode ser até não utilizando a forma da amônia maior, ureia, mas também eu posso armazenar isso em forma de, né, uns adipócitos de uma forma maior e aumentando o peso corporal e massa gorda. Bom, então com relação à pergunta do Importa Gui, né, como o nosso seguidor se expressou, ele não tem uma resposta taxativa, mas a gente tem uma referência diária em Importa Gui que tu pode seguir dentro de um treinamento pesado, ou fracionar talvez até para menos, né, dependendo da necessidade dele. Na verdade, o bom seria ele avaliar o treinamento dele, o nível de carga de treinamento e o objetivo que ele tem, se for um objetivo de hipertrofia, o quanto que ele objetiva aumentar em massa muscular, e aí fazer um peso, né, de quanto ele teria que fazer dessa ingesta proteica dia, né? E eu daria mais uma orientação. Primeiro, começar com a alimentação balanceada, que tem vários relatos de vários atletas que quando mudaram suas alimentações balanceadas, com um nutricionista, eles viram que já melhorou a resposta da síntese proteica em muito e a suplementação começou a diminuir. Então, quer dizer, conseguiram retirar da alimentação balanceada o nível de proteínas que eram necessárias com uma pouca suplementação ainda. Olha, eu acho que está respondido aí, diante do nosso conhecimento, né? Da leitura que tu tens aí sobre essa área. É uma resposta exata, né? Mas a gente tentou trazer uma referência para vocês, né? Para todos que estão acompanhando esse vídeo e principalmente para o Importa Gui diante da dúvida que ele tinha. Então, pessoal, essa foi a resposta do Treino em Foco Responde de hoje. E vocês podem continuar aí divulgando as suas perguntas ou enviando suas perguntas. Lembrando sempre que são várias perguntas que a gente está recebendo. Nós tentamos grupar as perguntas, às vezes, que tem um cunho parecido, tratam da mesma temática, e tentar trazer num vídeo resposta várias perguntas ao mesmo tempo. No caso de hoje, não. Foi uma pergunta bem peculiar, bem específica. Mas como nós estamos recebendo muitas perguntas, o que nós estamos procurando fazer para tentar abarcar com todos é isso. Agrupar aquelas perguntas que têm uma temática comum e responder para vocês nessa série Treino em Foco Responde. Então, acho que era isso, né, Ana? É isso. Então, pessoal, um grande abraço. Até a próxima resposta do Treino em Foco Responde. Um abraço.